Shalom, bom dia, para quem preferir essa saudação Shalom, para quem preferir bom dia. O meu nome é Pedro Iarro, irei iniciar hoje uma série de mensagens para postar no canal que tem no YouTube, denominado Pedro Iarro Anunciando Yahushua. Esse canal, como falei no vídeo de apresentação, ele tem por finalidade precípua anunciar Yahushua, que é o nosso Salvador. E hoje, como parte introdutória dessas mensagens que irei postar no canal, nós vamos falar sobre o eterno propósito de Iarro, né? E nós vamos tomar como leitura inicial, para balizar as nossas falas, primeiramente vamos ver Jó capítulo 42, Jó no capítulo 42, o versículo 2, Jó 42, 2, que diz assim: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Então, Iarro, ele tem um propósito. E esse seu propósito jamais pode ser impedido. Não há ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que poderá anular o seu plano, aquilo que ele planejou, de forma que ele levará a cabo todo o conselho da sua vontade. Nada ficará sem que se cumpra aquilo que ele estabeleceu na eternidade. Vou ler mais um versículo que se encontra agora no Novo Testamento, no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 11. Diz o seguinte: segundo o eterno propósito que fez no Mashiach Yahushua, nosso amo, nosso dono, nosso proprietário, nosso Senhor. Então, esse propósito eterno de Iarro, ele está centralizado na pessoa do seu filho Yahushua, o Mashiach. Fora do seu filho, nada se cumpre, nada se estabelece. Então, nós temos que atentar para que o que as Escrituras dizem a respeito desse propósito, e que esse propósito tem por base Yahushua. Sem Yahushua nada feito, né? Então, nós precisamos compreender que o propósito de Iarro, ele é um propósito que está fora do tempo. Nós temos que partir com esse entendimento. Em geral, as pessoas leem as Escrituras tomando como referencial o tempo e espaço. Mas quando nós
tomamos o tempo e o espaço como referência, como referencial para as nossas ponderações acerca do propósito eterno de Yahweh, nós iremos cometer equívocos, porque o plano de Yahweh, ele é um plano eterno, ele é atemporal. Por isso fala aqui segundo o eterno propósito. O eterno propósito de Yahweh que ele estabeleceu em seu filho Yahushua. Então nós temos que partir desse ponto, de que o que ele propôs para si mesmo em seu filho é algo eterno, que está fora do tempo, está fora do espaço, está fora da nossa dimensão, está fora até mesmo da nossa compreensão de forma absoluta. Nós não temos como compreender esse plano de forma absoluta, enquanto homens que somos. Nós vamos compreender parcialmente aquilo que está revelado nas Escrituras. Não podemos ir além disso. Então nós vamos notar, observar aquilo que as Escrituras trazem para nós. Então, o livro de Efésios é um livro muito profundo nas Escrituras. É um livro que os seus primeiros capítulos eles transcendem o tempo. Eles estão fora do tempo. Infelizmente, a maioria dos estudiosos das Escrituras compreendem a leitura de Efésios e de outros livros do Novo Testamento, e até das Escrituras como um todo, Velho e Novo Testamento, como se estivesse falando apenas de uma perspectiva temporal, dentro da nossa dimensão. É bem verdade que as boas novas, esse propósito, ele vem atingir-nos em nossa dimensão, ele vem falar conosco na nossa dimensão. Porém, ele vai além disto, ele está muito além. Ele está na eternidade, ele está fora do tempo. Isso precisa ficar vivo na nossa mente, senão nós não iremos compreender essa questão do eterno propósito de Yahweh. Quando nós, por exemplo, lemos no capítulo 1 de Efésios, versículo 13 em diante, diz assim: bem falado ou bendito o Alahim e Pai do nosso amo Yahushua Mashiach, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas dimensões celestiais no Mashiach. Então é daí que parte das dimensões celestiais. Então nós temos que entender isso. As coisas não começam no tempo, não começam na terra, elas começam nas dimensões celestiais, nos lugares celestiais, é lá que começa. Então, isso está fora do tempo. Isso não tem nada a ver necessariamente com os acontecimentos de 2000 anos atrás, né, quando Yahushua em carne, né, esteve ali na região que hoje se conhece como Palestina, né, ali o território judeu de Israel, de Acharal, o nome certo é Yacharal. Ele esteve ali, nasceu de uma virgem chamada Maraim, e
viveu naquele espaço, né? Mas não foi ali o começo, né? Aqui mostra o texto que nós somos abençoados com todas as bênçãos celestiais, nos celestiais no Machia, porque ele é dessa dimensão, da dimensão celestial. E foi nessa dimensão celestial que nós fomos abençoados. Ele nos abençoou. A palavra abençoou quer dizer tecer um elogio, de certa forma, uma aprovação, porque você elogia alguém quando, de alguma forma, essa pessoa mereceu ser elogiada, né? Mereceu ser elogiada e alguém elogia, quer dizer, abençoa, né? E aqui a palavra bendito na língua grega também quer dizer elogiado, abençoado. Abençoado quem? Iarro. Ele é a fonte de toda a bênção, de todo elogio. Então ele está recebendo elogio, aplausos, pelo fato de nos ter abençoado também, de ter nos, digamos assim, nos enquadrado nessa mesma esfera de bênção, nas regiões celestiais. Então, isso mostra claramente que antes do tempo, antes de nós podermos ser abençoados neste invólucro de barro, nosso corpo, nosso tabernáculo de barro, nós já recebemos na eternidade bênçãos celestiais. Bênçãos celestiais. Então, as bênçãos, elas começam na dimensão celestiais, no Machia e Yahushua. Isso está fora do tempo. Está fora do tempo. E essas bênçãos, elas não são materiais, elas são espirituais. Isso quer dizer que há algo que aconteceu fora da matéria. Antes da nossa encarnação, nós já estávamos recebendo bênçãos. E essas bênçãos espirituais, elas são concretas, elas não são abstratas, elas são reais, na dimensão em que elas acontecem, que é a dimensão celestial. Então isso precisa ficar muito claro para nós. Seguindo, o texto diz: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Nós fomos eleitos, escolhidos, no Machia e Yahushua, antes da fundação do mundo. Essa palavra que foi traduzida como fundação na língua grega é katabole. Então, fundação não é uma palavra adequada para se traduzir katabole. Katabole, em todas as outras partes que ela é mencionada no Novo Testamento, ela está se referindo a uma ruína, a um tombo, a um desastre, e não a uma fundação, como se fosse o alicerce de uma construção. Não tem esse sentido katabole. Katabole não tem o sentido de uma fundação de um edifício, não. Katabole tem sempre o sentido de uma ruína, de uma queda. E nós precisamos entender isso. Por quê? Porque nós estamos lidando aqui com a atemporalidade. Então,
antes da ruína do cosmo. Aqui deveria ser traduzido que nós fomos eleitos nele, em Yahushua, antes da ruína, da queda, do abalo cósmico que se deu na eternidade. Na eternidade, como eu digo, fora da nossa contabilidade, fora do momento em que se passou contar o tempo. Então lá ocorreu uma catabole. E essa catabole, ela trouxe, aliás, foi na verdade uma ruína cósmica. Provavelmente por a rebelião de Halal, que se conhece como Lúcifer, hoje mais precisamente Satanás, né? Depois que ele se tornou o adversário desse propósito eterno de Yahweh, que é tornar-se adversário do propósito eterno de Yahweh, é tornar-se adversário do próprio Yahweh. Então, houve essa catabole universal. E nós precisamos atentar para isso. Houve uma catabole, houve uma ruína cósmica. Né? Então, o que aconteceu nesta ruína cósmica, nesse caos cósmico, provavelmente coincidiu com a rebelião de Halal, de Lúcifer, que culminou em um dilúvio universal que nós encontramos, por exemplo, em Gênesis, e que isso tem sido mal explicado pelos estudiosos das Escrituras. Então, ali, nós vemos que no princípio Elohim criou os céus e a terra. Modernamente, Elohim tem sido chamado de Elohim, mas está errado, é Elohim. A palavra certa é Elohim. É um Alaf na língua hebraica que começa essa palavra Elohim. Não é Elohim. Bem, então, ele criou os céus e a terra. No princípio, na Barashite, ele criou o céu e a terra. Não é Bereshit, é Barashite. Em Barashite, lá nesse princípio na eternidade, Barashite provavelmente seja uma referência ao próprio Yahushua, o Mashiach, porque nele foram criadas todas as coisas. Então, os céus e a terra foram criados em Barashite. Ele é que sustenta todas as coisas, é que criou todas as coisas. Nele todas as coisas foram criadas e subsistem. É o que nos diz Colossenses. Depois a gente pode ver esse versículo. Então, lá em Barashite, ele cria céus e terra. Mas o versículo 2 diz assim, que a terra se tornou sem forma e vazia. A Escritura diz que tudo que Yahweh fez é perfeito, é bom, ele não fez nada com imperfeição. Mas ele fez todas as coisas de forma íntegras, perfeitas, inteiras, sem faltar absolutamente nada. Mas no versículo 2 de Gênesis, nós encontramos que a terra se tornou um caos, perdeu a sua forma e ficou vazia. Então, se a terra ficou vazia, porque ela tinha alguma coisa nela, tinha criaturas da criação original, Então, essa criação original sofreu essa catabole universal, essa catabole cósmica, né? E com isso veio uma ruína para toda a criação.
De forma que eu vou aqui considerar essa parte aqui de Gênesis. Diz: e a terra tornou-se. Na tradução João Ferreira de Almeida e tantas outras diz assim: era como se a terra, na sua, vamos dizer, na sua fase original, tivesse um defeito, como se ela fosse se formando aos poucos. Mas quem tem esse entendimento, na verdade, diminui o poder do Criador Yahweh, como se ele não tivesse o poder de criar tudo perfeito, com uma palavra, certo? É como se a coisa fosse havendo uma montagem aos poucos, que a terra inicialmente estivesse deformada e que foi ganhando, né, uma configuração perfeita posteriormente, ou um formato definitivo posteriormente. Não foi assim. Ele criou tudo perfeito. Tudo foi feito com a mais inteira perfeição. Agora a terra, ela perdeu a sua forma e ficou vazia. Ficou vazia dos elementos que a constituíam. Certo? O que a constituía. Então, esses elementos perderam a sua integridade. E por isso diz assim: e a perda dessa integridade resultou em que? Em trevas, em escuridão. Aí diz: e havia trevas sobre as faces do abismo. Aqui são abismos de água, águas profundas. Então a terra, essa catabole foi justamente a perda da feição original que a terra tinha, que certamente era uma feição perfeita, bonita, quando os anjos, conforme Jó fala, eles rejubilavam com a criação, quando do lançamento de todas as coisas. Então eles rejubilavam com a criação de Alahim, de Arro, e eles não poderiam estar jubilando, alegre, expressando toda a sua alegria, por um estado de caótico de coisas. Não faz nenhum sentido isso. Então eles estavam felizes pelo fato daquela criação estar na sua mais íntegra perfeição, a criação de Arro. E diz que Aruha, Alahim, se movia sobre as faces dessas águas. Aruha, né? Aruha, que a gente conhece como o Espírito, aqui está traduzido Espírito de Deus, mas essa também é uma tradução que está errada, né? Você tem que traduzir o termo Uruha, é um substantivo feminino na língua hebraica. Não dá para mim entrar nesses detalhes agora, mas quando se tornar oportuno, eu o farei no nome Yahushua. Então, e Aruha Alahim, porque Aruha é esse ser, vamos dizer assim, feminino, que ele está na categoria alahímica, certo? Está na categoria alahímica, porque ele faz parte dessas três pessoas, desses três seres criadores. Ele constitui esses três seres criadores que as Escrituras revelam com muita clareza em todas as suas páginas, né? Então, Aruha Alahim se movia sobre a face das águas. Então ela estava ali se movendo. A palavra mover na língua hebraica quer dizer chocar, como se fosse uma ave chocando os seus ovos, até que eles pudessem
está pronto para gerar. E é o que a gente vê quando começa a surgir a porção seca. Primeiro surge a luz, né? Que tinha só trevas. Então essas trevas não são trevas originais. Essas trevas são consequências da catabole universal de que nos trata Efésios. Então, estava ali, Aruha Alahim estava sobre a face daquelas águas profundas. Essas águas foi o primeiro grande dilúvio universal sob a qual estava submergida a terra original que Yahweh criara. Então, por causa dessa catabole, a terra foi submergida num volume de águas muito grande. Né? A terra ficou toda coberta e todas as criações, todas as criaturas originais da terra original, elas foram submergidas nessas águas, são águas de juízo, e ali pereceram essas criaturas. Talvez o que se encontra hoje em forma fóssil, encontrada aí pelos pesquisadores, né? Então, talvez esteja relacionada, que eles denominam de fósseis de dinossauro e outras coisas, talvez esteja relacionados esses restos fósseis com justamente essa primeira criação que foi submergida nessas águas aqui, né? Então, o que nós vemos a partir do versículo 3 de Gênesis, na verdade, é a recriação. É uma recriação de tudo aquilo que havia sucumbido nessa grande catabole universal. Então, isso aqui está para além do tempo que nós conhecemos. Amados irmãos e pessoas, de um modo geral, o propósito eterno de Yahweh, ele envolve todas essas questões aqui. E nós precisamos compreender como tudo isso aconteceu a partir de uma visão atemporal, fora da temporalidade e do espaço que nós conhecemos. Porque senão nós vamos nos perder. E aí nós vamos compreender que esse propósito eterno de Yahweh inclui todas as coisas que nós conhecemos e as que nós não conhecemos, as visíveis e as invisíveis. Tudo isso, esse propósito eterno inclui, né? Então, nós compreendemos que, como diz aqui em Efésios, as bênçãos de Yahweh, elas começam para nós na eternidade, fora da dimensão tempo-espaço que nós conhecemos, que os nossos sentidos biológicos conseguem compreender, captar, mas nem captar completamente, tudo parcialmente, porque nós estamos agora dentro de um invólucro de barro que nos limita. A nossa compreensão das coisas são extremamente limitadas. E foi nessa esfera, fora do tempo, fora do espaço, que nós fomos abençoados, que nós fomos escolhidos, que nós fomos eleitos antes dessa catabole universal, né? Então, para que o vídeo não fique muito longo, eu vou encerrar por aqui e no próximo darei continuidade, né, a este assunto, o eterno propósito de Yahweh, tomando este assunto a partir de onde nós estamos deixando no momento. Que Yahweh abençoe a todos nós, em seu Filho Yahushua. Amém.